quero agradecer de pronto também o nosso senador Paulo Paim, que sempre interessado em todos os assuntos da Casa, mas especialmente naqueles que dizem respeito aos direitos humanos e aos direitos, dentre estes, a luta de combate às discriminações raciais. Então, eu quero passar a palavra, deixa eu ver se eu consigo dizer o nome, a Roberto Schindenwai, ou Vai. Senhores senadores, senhores presentes, bom dia. Estamos aqui falando em nome da Fundação Hemoba, Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, e também em nome da Secretaria da Saúde da Bahia. Então, para início, vou ser breve, nós temos que considerar isso que a doutora Joyce já mencionou aqui, as diferenças entre os estados. Então, com relação à Bahia, nós temos um estado com a maior incidência e prevalência. Portanto, o estado mais necessário aí de atenção nessa questão. É um estado com grandes dimensões territoriais. Nós temos 1.500 quilômetros de fronteira a fronteira, né, numa direção ou outra. Problemas gravíssimos com mão de obra especializada, né? Só para os senhores terem uma ideia, recentemente nós tivemos um dos diretores da Fundação Hemoba pedindo a exoneração do cargo para participar do Programa de Saúde da Família, né? E necessidade de atenção descentralizada nessa questão, pois a rede de hemoterapia e hematologia da Fundação Hemoba, ela não tem estrutura para dar conta do problema, da dimensão do problema. Portanto, esse é uma ação que exige a participação de toda a rede assistencial de uma forma organizada. Eu gostaria de apresentar aqui um texto, a Hemoba e a doença falciforme, e depois... Então, a Fundação Hemoba, de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, é um órgão vinculado à Secretaria da Saúde do Estado, mas é uma fundação pública, direito público, né, e tem por missão assegurar a oferta de sangue e hemocomponentes com garantia de qualidade e prestar atendimento hematológico ambulatorial aos pacientes portadores de doenças do sangue. E aí é interessante fazer um breve relato da história da Fundação Hemoba. Ela foi criada por lei em 1989, e previa a atenção em todo o estado da Bahia. Isso não ocorreu durante muitos anos e, recentemente, de 2007 para cá, está havendo uma expansão e abertura de novas unidades hemoterápicas no interior da Bahia. Incrementamos mais 6 unidades, desde Barreiras até Paulo Afonso, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, que não estavam incorporadas à Fundação Hemoba na questão da hemoterapia com qualidade. Então, esse processo foi realizado e também a atenção à qualidade do plasma, permitindo a exportação de plasma para a indústria de hemoderivados, fortalecendo o programa da Hemobras, a partir de 2009. A Fundação Hemoba está em constante expansão, tanto territorial, quanto em qualidade e atenção aos usuários, na parte de hemoterapia. Na questão da hematologia, ainda ela está muito centralizada em Salvador. Portanto, nós temos um ambulatório em Salvador que presta um atendimento multidisciplinar aos pacientes com patologias benignas do sangue. A questão é que o estado, com essas dimensões, exige que o paciente se desloque grandes distâncias à busca de um atendimento especializado. Então, nós temos essa situação de fundo, esse panorama, né? E, apesar disso, o ambulatório da Fundação Hemoba tem sido referência no atendimento hematológico a pacientes portadores de hemoglobinopatias, né? Nós temos na Fundação Hemoba esse quantitativo de pacientes, 3.774, com hemoglobinopatias, sendo a doença falciforme a patologia mais frequente no cadastro. Aí está a distribuição dos tipos de doença, então é fácil perceber que praticamente 33% são casos de hemoglobinopatias. Bom, as ações da Fundação Hemoba com relação à doença falciforme foram definidas pela Secretaria da Saúde, onde está localizada a política de atenção à doença falciforme na Bahia, e a participação da Fundação Hemoba é assistencial. Tem proporcionado consultorias
e uma participação dos técnicos da área na proposição da política estadual. Mas a política tem sido conduzida por uma direção dentro da Secretaria de Atenção Especializada, de Atenção à Saúde da Secretaria, envolvendo a atenção básica também. A Fundação Hemoba adquiriu equipamentos, convênios com o Ministério da Saúde e também proporcionou treinamentos no interior do Estado e em Salvador para os médicos da rede assistencial. Então, a maioria dos recursos provenientes do Ministério da Saúde, como já foi dito pela doutora Joyce, são relacionados à capacitação de profissionais da rede. Além disso, a Hemoba tem executado convênios com o Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos, como foi um ecodoppler transcraniano, que foi adquirido e está em operação na Fundação. As principais dificuldades, então, enfrentadas pela Fundação Hemoba estão relacionadas a um atendimento ainda centralizado, né, em Salvador, a deficiência quantitativa de profissionais para um funcionamento adequado, né, o nosso serviço requer de recursos humanos com qualificações. Para os senhores terem uma ideia, a Fundação Hemoba, que data de 1989, ainda não realizou concurso público para o seu quadro de funcionários, por uma série de dificuldades, e a criação do quadro próprio ainda não se deu. Esse processo está em andamento, esperamos que para o próximo ano se consiga realizar um concurso público na Fundação, ampliando, então, o quantitativo de pessoal especializado. Então, isso já foi abordado. A área física do ambulatório também é insuficiente, né? Esse prédio onde funciona a sede da Fundação Hemoba data de 93 e foi pensada no atendimento localizado, não para o estado inteiro. Então, necessita readequação, que já está sendo encaminhado também. E o número insuficiente de leitos hospitalares da rede pública para atender pacientes com doenças hematológicas. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, com relação aos leitos. Apesar do aumento expressivo de leitos promovido nessa gestão e na anterior pelo Dr. Sola, na Bahia inteira ainda são insuficientes e nós temos muita dificuldade, eventualmente, de transferir um paciente mais grave, né, atendido pela Fundação Hemoba, para a rede assistencial. Então, a ausência de uma unidade de referência para pronto atendimento a pacientes hematológicos, isso também está sendo estudado pela Secretaria, e de forma descentralizada. Né? E desconhecimento por parte dos profissionais da saúde, da rede pública e da capital e do interior, sobre o manejo clínico desses pacientes, o que acarreta recusa ou atendimento inadequado. E aí o papel da capacitação desses profissionais, que nunca é suficiente. E também a falta de um cadastro informatizado, um banco de dados desse contingente de pacientes, que urge que se organize, né? Provavelmente, talvez por iniciativa do Ministério da Saúde, para que esse cadastro possa ser uniforme em todo o país, né? Então, atendimento odontológico, serviço social, pode ir passando, psicológico, fisioterápico, farmácia, né, e uma coordenação de hemoglobinopatias. E terminou. Então, na realidade, o papel da Fundação Hemoba tem sido de execução de uma atividade com muita dificuldade de recursos humanos, de localização, né, descentralizada em Salvador, né, e com uma enorme dificuldade para os pacientes para deslocamento. Agora eu queria, se houver tempo ainda, apresentar a parte da Secretaria da Saúde. Então, o objetivo é reduzir a mortalidade de pessoas portadoras da doença por meio de assistência de qualidade, organização de linha de produção de cuidados, para que a população e a organização da rede de serviço, bem promovendo ações de capacitação dos trabalhadores de saúde, oferecendo orientação e informação genética às pessoas e famílias com doença de traço falciforme em todo o estado da Bahia. Isso está completamente alinhado com o programa federal, né? Então, implantar um cadastro estadual de pessoas com doença falciforme na Bahia, promover a Fundação Hemoba, né, a condição de centro de referência de média e alta complexidade, já mas não tem capacidade para absorver todo o contingente, por isso a necessidade de descentralização para a rede, né?
Estabelecer um fluxo de assistência, que achamos importantíssimo, organizando a rede para prestação de serviços de qualidade de pessoas com doença falciforme em todo o Estado, né? E traçar o perfil epidemiológico da doença na Bahia, a partir dos dados do Programa Estadual de Triagem Neonatal e do Serviço de Atendimento. Promover a capacitação e qualificação dos trabalhadores do SUS para conhecer e cuidar de pessoas com doença falciforme e garantir o acesso aos medicamentos estabelecidos e pactuados nos protocolos do Ministério da Saúde, completamente alinhado com a política federal. E aí tem as estratégias de implementação, as diretrizes são as mesmas, né? Então, se criou na CESAB um grupo de trabalho destinado a coordenar as ações de implantação do Programa Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, né? Fortalecer e ampliar a Câmara Técnica de Estudos, né? E alocar recursos próprios, estabelecer convênios e buscar apoio técnico do Ministério da Saúde para a estruturação e organização da hemorrede e hospitais de referência para atenção hematológica de média complexidade às pessoas com doença falciforme. Então, esse é o grande problema que tem que ser enfrentado. Promover, então, a formação de equipes para orientação e informação genética em doença falciforme, seminários, encontros e conferências para intercâmbio técnico e científico e produzir material didático e informativo para divulgação e rotinas e protocolos e apoiar projetos da sociedade civil para fortalecer o controle social. E se definiu a responsabilidade das esferas de gestão. A gestão estadual, coordenar a elaboração dessa linha de cuidados para as pessoas com doença falciforme, articulando todo o serviço do SUS, né, traçar o perfil epidemiológico da doença no Estado, garantir o atendimento, o apoio diagnóstico, e o tratamento das pessoas com doença falciforme, né? Garantir a oferta de imunobiológicos especiais, garantir aos pais e irmãos dos recém-nascidos com doença falciforme o acesso aos exames laboratoriais para investigação e diagnóstico da doença, né? São as ações do gestor estadual. E as responsabilidades abaixo da esfera de gestão municipal. Conhecer o perfil epidemiológico da doença falciforme a nível do município, estabelecer sua rede de atenção, tendo como base a atenção básica e definindo o sistema de referência para média e alta complexidade. Garantir a disponibilização de medicamentos, promover processos de educação permanente aos trabalhadores do SUS, promover campanhas de informação e divulgação, garantir o acesso ao exame de eletroforese quantitativa de hemoglobina no pré-natal e a todas as gestantes, realizar busca ativa e garantir aos pais e irmãos diagnosticados com doença falciforme o acesso aos exames e promover campanhas para estimular a população a fazer o teste de pezinho em todos os nascidos vivos. Então, estão definidos o papel do gestor estadual, dos gestores municipais e apresentado aqui uma série de problemas que têm que ser enfrentados na Bahia, né, como já foi dito, as dimensões enormes de território, a atenção ainda centralizada em Salvador e a necessidade de descentralização, problemas gravíssimos com disponibilização de recursos humanos e sendo o Estado com a maior incidência e prevalência dessa doença. Então, nós temos um problema enorme para resolver. Obrigado, era isso que tinha a apresentar.